Estou feliz com vocês também, nessa oportunidade. Vi o vídeo ali da irmã Emanuela, né? É uma irmã que tem acompanhado, que eu tenho acompanhado particularmente aí nos últimos meses. Acho que ela tem uma forma de expressar a mensagem para as novas gerações diferente. Acho que isso é importante, tá? Também acompanho alguns outros irmãos nossos que são influencers digitais, né? Sabe que alguns anos atrás, eu trabalhava nesse ambiente, né, da informática, e antes de fazer faculdade de teologia, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, né? Apesar de não parecer, aí eu já estou perto dos 30 anos, e antes dos 20 eu trabalhava nessa loja. E eu me lembro que eu vi em 2012 a seguinte notícia, preste atenção. Um homem chamado Eric Schmidt, depois você pode pesquisar aí, em 2012 ele era presidente do Google. E ele disse o seguinte, abre aspas para a fala dele, tá? A tecnologia fará parte da nossa vida cotidiana e estará em nossa sociedade, sem que nos demos conta, como a eletricidade. Você percebeu como que a eletricidade, a energia elétrica, ela está presente e a gente nem percebe? Minha esposa foi trabalhar ontem e ela é coordenadora aqui da escola adventista, e eles recém-inauguraram uma nova ala na escola, construíram, inauguraram, e ali, por algum motivo, o pessoal sobrecarregou as tomadas de energia e caiu o disjuntor. E ela estava sem energia na sala dela. E ela não conseguia trabalhar porque ela estava sem energia. Minha mãe é professora. Se você disser para minha mãe que não tem como trabalhar sem energia, minha mãe vai rir e vai falar, não, tem sim. Mas nós estamos tão dependentes da energia elétrica nos nossos dias que a minha esposa, ela procurou um outro lugar na escola que tinha energia, porque aí ela conseguiu conectar o computador na tomada, acessou a internet e começou a trabalhar. Mas esse dia em que nós estamos tão conectados à internet, que lá em 2012 o Eric Schmidt falou, já chegou, 11 anos depois. Mas o que isso tem a ver conosco? A internet, ela formou uma geração diferente, irmãos. É uma nova geração diferente. Nesse primeiro momento, eu só vou transmitir informações. Eu não estou ainda emitindo juízo de valor e nem fazendo análise bíblica disso. Só transmitindo informações. Preste atenção, tá? Na França, um país de primeiro mundo, onde a energia elétrica já chegou muito antes do Brasil e, por consequência, a internet se desenvolveu muito, 64% dos jovens até 26 anos declaram viver sem religião. 64% dos jovens vivem sem religião. Nos Estados Unidos, que é o país, ou foi considerado o país mais protestante do mundo, 35% dos jovens. E aí você está pensando, não, mas isso aí é lá nos Estados Unidos, é lá na Europa. Em São Paulo, 30% dos entrevistados, jovens de 16 a 26 anos, se dizem sem religião. E assustadoramente, olha os números. 30% é sem religião, 27% é evangélico, 24% é católico e 19% é alguma outra religião. Já é o número maior do que os considerados professos em religiões. No Rio de Janeiro, o número aumenta, igualando os Estados Unidos, 35%. Evangélicos 32, católicos 17, demais religiões também 17. Assustador isso. Os nossos jovens, se nós não cuidarmos deles, eles vão entrar nesse grupo. Mas eu preciso alertar alguma coisa aqui, que essa pesquisa vem informando, tá? Ser sem religião não é ser ateu, ateu que ele não acredita em Deus, e nem ser agnóstico,
onde eles afirmam não ser possível afirmar que Deus existe ou não, o Deus da Bíblia ou outro tipo de Deus. Não é isso. Sem religião, eles estão baseados em 3 pontos. O primeiro deles, desinstitucionalização. É uma palavra grande para dizer o seguinte: eles estão com a fé abalada na instituição. Eles não querem se declarar religiosos porque eles não mais se veem participantes dessa instituição. E isso tem a ver com as novas gerações. E isso tem a ver com o avanço das conexões. Tá? Vamos adiante. Segundo ponto, eles não têm religião porque eles estão decepcionados com a liderança. Então, desinstitucionalização, decepção. Terceiro ponto, eles têm uma sociabilidade diversa. No sábado de manhã, vou usar o nosso exemplo, tá? No sábado de manhã ele tem um círculo de amigos. Mas na segunda-feira, à noite, ou à tarde, ou de manhã, onde ele estudar, se é ensino médio ou faculdade, ele tem outro círculo de amigos. E ele consegue transitar por esses círculos de amigos com práticas diferentes de maneira tranquila. Ele vai e volta. Já ouviu a expressão assim? Ah, essa igreja aqui está cheia de sabatista e não adventista, porque só vem na igreja no sábado, né? Era uma brincadeira que era feita com uma forma assim de trazer o despertamento na igreja para a frequência nos outros dias de culto. Mas essas novas gerações, eles não têm problema com isso. Eu posso ser adventista só no sábado de manhã. E na sexta-noite eu posso estar lá na faculdade, sem problema nenhum. E na quinta-feira à noite eu posso jogar bola e no sábado à noite eu posso ir no barzinho, na cabeça dele. Estou apresentando um problema ainda, tá? Então, ó, desinstitucionalização, decepção e a socialização deles que é diferente da nossa. Olha isso, tá? Uma jovem, ela afirmou o seguinte, abre aspas para ela, tá numa entrevista aí da CNN, pesquisa isso, você vai achar fácil, tá? Ela disse o seguinte, ó, eu não tenho religião, eu sempre fui totalmente pura, eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso, também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem vão me ajudar, eu acredito em energias e eu acredito no universo. Percebeu o problema? Identidade. Ela não sabe quem ela é. Ela diz que acredita em Jesus, mas que Jesus é esse? É o Jesus que contaram para ela ou é o Jesus da Bíblia? Porque se for o Jesus da Bíblia, como é que ela vai acreditar em Jesus se ela vai acreditar em entidades? Mas se é o Jesus que contaram para ela, será que esse Jesus que mostraram para ela realmente é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Percebe o problema? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse problema. Porque eu tenho 28. Eu tenho um primo de 19 e um primo de 13, 12, 13. Eu tenho uma prima de 21, as gêmeas têm 21 cada uma, né? As primas. E aí eu vi algo assim que me tem me chamado a atenção. Porque essa realidade das grandes cidades já estão afetando as pequenas cidades. Como nós lidamos com isso? A gente não vai esgotar esse assunto, mas a gente vai dar uma introdução. Quando eu era adolescente, minha família não era adventista, hoje minha mãe é, inclusive está me visitando aqui, mas minha mãe não era adventista. E a igreja de onde eu vim teve muita paciência comigo. Porque eu era adolescente está cabeçado, né? Adolescente se acha o dono do mundo, mas normalmente ele está errado. Ele só não acredita que ele está errado. A igreja teve paciência comigo. Nunca perdeu os princípios. E sempre me deixou claro quais eram os princípios que eu deveria seguir. Mas a igreja cuidou de mim. E nas últimas semanas eu tenho me dedicado a estudar sobre esse assunto. Nós estamos aqui tentando atender as novas gerações, é um dos nossos principais objetivos aqui na nossa associação. Eu tenho pregado sobre isso nas igrejas que eu vou. A gente não vai esgotar o tema, mas a gente vai começar a entender como lidar com isso.
quando Jesus ele começa, né, o seu ministério, um dos grandes milagres que ele faz é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez seja ali, primeira vez, onde as pessoas que estavam ao redor dele, vendo aquilo, desejam tornar Jesus à força rei dos judeus. E se você ler João 6, você vai perceber isso. E Jesus sai dali. É nessa ocasião que ele diz aos discípulos para pegar o barquinho e atravessar para o outro lado. E aí ele vai andando sobre as águas e ele encontra com seus discípulos lá. No outro dia, pela manhã, esse povo que estava ali para fazer Jesus rei, sim, vão até um lugar onde eles estavam antes, lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não está lá e eles vão atrás de Jesus. E aí Jesus tem uma conversa firme com eles, onde Jesus faz algumas declarações importantes para nós até hoje. João capítulo 6, versículo 35 em diante, nós não vamos ler todos eles, nós vamos ler alguns versos selecionados. Como que nós conseguimos solucionar esses problemas das novas gerações? São seus filhos, são seus netos, são seus sobrinhos que estão vivendo nessa cultura. A irmã Emanuela disse, né, que algumas pessoas orientaram ela como ela deveria se portar, como ela deveria se vestir. Ela citou do vô dela, né, no vídeo. Nós não combinamos, irmã, mas foi bem oportuno o vídeo que você colocou dela ali, tá? Mas ela me chamou a atenção para uma coisa, que ela postou a foto, teve gente que foi comentar embaixo, criticando. É essas gerações que nós precisamos alcançar. Gerações que são corajosas atrás de uma tela. Mas quando nós nos encontramos frente a frente, elas tendem a fugir. Porque é assim que elas foram ensinadas. Leão na tela, por trás de uma tela. E uma raposinha que foge quando encontra-se pessoalmente. João 6, verso 35 diz assim: E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Versículo de número 53, 54 e 55 do mesmo capítulo, diz assim: Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Jesus não está falando aqui de canibalismo, né? Obviamente que não. E Jesus também não está falando da transubstanciação, que é a crença da Santa Ceia por parte da Igreja Católica e de algumas outras igrejas protestantes também, onde no pão da ceia, aquele pão da ceia, transforma-se literalmente no corpo de Cristo, e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Nós, como adventistas do sétimo dia, seguimos aquilo que o próprio Cristo falou, e aquilo que Paulo ensinou. Cumprimos a Santa Ceia, participamos da ceia como uma lembrança, como um símbolo. Não é algo real. Jesus não está falando aqui de algo real, que realmente a gente tem que comer a carne dele. Não. Jesus está falando de assimilar a nossa vida com a vida dele. Ser tão íntimo a Jesus. Estar tão perto de Jesus, a ponto de ele afirmar o seguinte: vocês estão tão perto, vocês estão comendo a minha carne, bebendo meu sangue, permanecendo em mim. E estar em Jesus. Aí a irmã Emanuela disse algo que eu sempre digo também. Quando nós estamos perto de Jesus, ele vai nos transformando de dentro para fora. Muda o nosso vocabulário, muda o nosso jeito de falar, muda as nossas roupas, muda os nossos momentos de confraternização são diferentes. Uma pessoa que estava acostumada a reunir os amigos e comer e beber até o dia raiar, e se embebedar quando ela vai encontrar os amigos, já não é mais para isso. Jesus está mudando. Mas eu preciso estar perto de Jesus. Para as novas gerações entenderem o que é religião,
primeiro precisam entender a Cristo. Primeiro precisam estar perto de Jesus. E tem uma maneira apenas de você conhecer a Jesus. João capítulo 13, verso 34. Mesmo evangelho, em um outro momento. João 13, 34, um verso conhecido de todos nós. Diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Conhecemos todo o contexto, não vou entrar no mérito aqui agora pelo tempo. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Olha a régua que Jesus está colocando. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns. Percebeu a régua que Jesus está colocando aqui? Não é ame o seu próximo quando dá tempo. Não é isso. Não é amem uns aos outros só quando você estiver bem com ele. Quando você estiver com raiva dele, não precisa. Não é isso que Jesus está falando. Assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Só tem uma forma da gente apresentar a Cristo às pessoas. Amando elas. Mas amando como Cristo amou. Tendo sabedoria para aconselhar e exortar quando é necessário. E tendo paciência para acolher, para ajudar a mudar. Imagine se você tivesse que cuidar de Pedro durante 3 anos e meio. Será que você conseguiria? Imagina só. Eu não sei se eu teria paciência. Imagine se você tivesse que cuidar dos discípulos durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu anotei algumas coisas importantes aqui para a gente lidar com as novas gerações. Primeira delas, nós precisamos mostrar os benefícios de seguir a Jesus. Eu cresci ouvindo o irmão Wilson, um irmão muito querido da minha igreja, falar do céu. E o meu maior sonho de vida é estar no céu. Mas para as novas gerações, o céu está muito distante. Ele precisa conhecer a Jesus agora. Entenda, em uma geração que cresceu com a tecnologia nas mãos, ele precisa viver uma experiência com Jesus. Precisa ser real. E precisa ser agora. Não pode ser para o futuro apenas. Não sei se você entende o que eu digo. Ele tem que ter a esperança do céu, porque é isso que nos move. Mas ele também tem que entender os benefícios de seguir a Jesus hoje e agora. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não apenas vida eterna, mas vida boa e com qualidade agora. As novas gerações, eles vão enfatizar muito a experiência. E aí eu tenho um exemplo dentro da minha casa, apesar de não ter filhos. Eu tenho 28 e minha esposa tem 24. 4 anos de diferença nós temos. Mas quando eu vou cantar um hino na igreja, nós tivemos uma criação muito semelhante. Eu vim de uma família não adventista, pentecostal. E ela veio de uma família... aliás, eu vim de uma família não adventista pentecostal. E ela veio de uma família não adventista, também pentecostal. A nossa criação foi muito semelhante. Os primeiros adventistas da casa. E tivemos que ser o exemplo para as famílias. Mas quando eu vou cantar um hino, eu olho a letra do hino e eu canto. A Júlia, minha esposa, quando ela vai cantar um hino, ela fecha os olhos, levanta a mão e ela vive a experiência do louvor. Entende a diferença? Não estou falando nem que um está certo, nem que o outro está errado. Não estou falando, não estou analisando, estou mostrando que existe diferença. E aí, quando a gente vai cantar aqui em casa, eu tenho que entender que o que é o louvor para ela. Como que ela louva a Deus? É uma experiência. Ela louva a Deus com inteireza. Não que eu não faça isso. Eu estou louvando a Deus e engrandecendo o nome dele através do meu louvo, da minha boca, mas é diferente. Para mim é diferente. Não tem errado e certo nesse ponto, tá? As novas gerações, elas vivem com experiências. Meu primo, o Eduardo, 19 anos,
Foi para a primeira missão Caleb. Eu sei que aí no Nordeste a cultura da missão Caleb é muito forte. Estou vendo o meu irmão com camiseta da missão Caleb, talvez até tenha outra pessoa. É muito forte a cultura da missão Caleb. Aqui no Sul a gente ainda está aprendendo a fazer a missão Caleb, tá? A gente não faz como vocês ainda. Vocês estão, assim, anos na nossa frente. Ele teve a primeira experiência de missão Caleb dele fora do distrito. E ele veio contando para mim a emoção de servir, de entender outra realidade, é diferente. Quando um desbravador vai para o Campuri, e ele vive o Campuri, aquilo é um marco na vida dele. Experiência com Jesus. Percebe a diferença? A gente vai... Eu sou de uma geração que eu vou chamar aí de massa de pão. Por que massa de pão? O pão, para o pão ficar bom, você tem que sovar ele, né? Bater nele. Massa de pão, quando você mais bate, mais ativa o glúten. E mais ele vai crescer. Mas as novas gerações, talvez você seja dessa geração igual a minha, né? Apanha para crescer. Apanha. Eu tive um patrão muito querido, muito inteligente, que ele tinha o jeito certo de colocar, ele tava dando em você, tava batendo em você. Mas ele estava fazendo isso para o teu crescimento. E eu gostava quando ele fazia isso, porque aí eu crescia mais, aí eu trabalhava mais e rendia mais. Mas nós estamos vivendo com uma geração de massa folhada. Não sei se aí tem muita massa folhada, mas aqui no sul tem muita massa folhada. É aquela massa que é feita, tem todo um processo para fazer uma massa de camada e uma de manteiga. Massa e manteiga. E passa no cilindro, tem um jeito certo. Para desandar aquilo e dar errado é assim, ó. Essas novas gerações, para dar errado é assim. É rápido. A diferença de um contexto para o outro. Precisamos mostrar a Jesus e precisamos mostrar com amor. E aí eu anotei algumas coisas aqui sobre isso também. Já caminhando para o final. 1 Coríntios 13, verso 4, não precisa abrir, a gente sabe de cabeça. Qual é a primeira característica que Paulo apresenta do amor? Paciência. Ele vai dizer assim, o amor, ele é paciente. Ali não está falando apenas do amor entre um homem e uma mulher, está falando do amor cristão. O amor cristão é paciente. Vamos usar um exemplo de amor, amor que vem de Deus? Moisés. Ele amava o povo de Israel, o que vocês acham? Ele amava tanto ao povo de Israel que ele disse, Senhor, se for para destruir esse povo e fazer de mim uma outra nação, então risco o meu nome do livro da vida. Eu não quero. Percebeu? E aí, qual que é a característica que ecoa de Moisés até hoje? O homem mais manso, mais paciente que existiu. Paciência. Amor cristão é paciente. Agora, não é porque eu sou paciente que eu vou abandonar os princípios. Não. Irmão, estou as raposinhas, né? Eu cresci ouvindo esse texto das raposinhas. As pequenas raposinhas que destroem o vinhedo. Nós não abandonamos princípios, mas nós somos pacientes e amorosos. Principalmente com essa nova geração. E eles percebem aquilo que Romanos 12, 9 vai nos ensinar, que o amor seja sem hipocrisia. Sabe como que eles percebem? Quando a gente está falando de alguém, cumprimentou na igreja de manhã, abraçou, nossa, que saudade, bom te ver. Aí chega na hora do almoço, com perdão da expressão aqui, tá? A pessoa é a sobremesa do almoço. Ele olha para o pai, para a mãe falando aqui, mas se o pai e a mãe estão falando isso de uma pessoa que eles gostam, eu não quero ser assim. As novas gerações percebem isso. Eles se tendem a se afastar dessa hipocrisia. Por isso é que uma das causas para os jovens sem religião é a desilusão, é a decepção com a igreja. Precisamos mostrar quem somos como igreja. Somos um povo que se prepara para a volta de Cristo.
mas que prega o evangelho a todo mundo nesta geração. Precisamos mostrar para as novas gerações. Primeiro, nós precisamos deles. Segundo, que nós estamos junto com eles. Eu disse que eu era de uma geração que quanto mais batia, mais crescia, né? Algum tempo atrás, meu primo, que é diretor de desbravador, virou para mim e falou assim, Léo, eu já não estou mais entendendo, porque o desbravador na nossa época, eu cresci no clube, desbravador era para cima. Se você falava duro com o desbravador, o olho podia encher de água, mas ele ficava firme. E aí, em um determinado momento, um contexto específico, alguém foi firme com uma desbravadora, ela abandonou o clube. Não quer mais saber. Nós vivemos hoje com uma geração que tende a fugir dos problemas. É mais fácil fugir do que enfrentar. Uma geração que não aprendeu a se frustrar. Uma geração que não aprendeu ainda, né? A arrancar o suor, jogar no chão e trabalhar para suar de novo. Meu primeiro serviço, não emprego, foi como chapa, não sei como que chamam aí, aqui é chapa, que é carregando e descarregando caminhão. Eu não precisava. Eu não precisava mesmo. Minha mãe já era aposentada, problema de saúde. Meu padrasto com um bom emprego, casa feita, um carro para cada um na garagem. Eu tinha 16 para 17 anos, recém tinha terminado o ensino médio. Apareceu a oportunidade, falei, eu vou. Minha mãe, não, filho, não vai, você não precisa disso. Falei assim, eu vou. Primeiro serviço, chapa. Fui, me moldou para ser quem eu sou hoje. Mas o meu primo de 19 anos talvez não tenha a mesma impetuosidade, é outra geração. Meu primo de 12, então, nem se fala. E para lavar uma louça é um parto, desculpa a expressão, imagine descarregar um caminhão de 600 caixas de Toddy. Não vai, entendeu? É outra geração. Ou a gente aprende a conviver com eles, ou nós vamos esvaziar as nossas igrejas deles. Essa é a realidade. Ensinar com paciência. Eu queria ler o último texto. Esse texto eu tenho meditado nele já há alguns anos, na verdade. Tenho estudado sobre ele, tenho tentado entender o que Paulo... É um texto muito simples, mas eu tenho tentado no mais profundo do que Paulo escreveu, do que o Espírito Santo inspirou ele a escrever, entender esse texto e aplicar na minha vida. Gálatas 6, verso 10. Texto curto. Conselho de Paulo, final do livro, Gálatas 6, verso 10. Paulo escreveu assim, ó. Vamos ler a partir do 9, que vale a pena. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, mesmo que alguém critique. No momento certo, na volta de Cristo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Com as novas gerações é isso. Não cansemos de fazer o bem a eles. Agora o verso 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Mas algumas versões diz especialmente, outras vão dizer principalmente aos da família da fé. Eu sou pastor por 3 motivos. O primeiro deles, no dia do meu batismo, o pastor Pedro me afundou nas águas. Quando ele me tirou das águas, eu abri os olhos, eu olhei para ele e eu ouvi o chamado de Deus. Faça o que ele faz. Simples assim. Não sabia o que era. Tinha 12 anos. Minha mãe não era adventista, eu era o primeiro adventista da casa. Cheguei em casa, me ajoelhei do lado da minha cama. Falei, Senhor, eu não sei o que é ser pastor, mas eu estou sentindo, estou ouvindo, estou percebendo o seu chamado, então me ajuda. Tinha 12 anos. O primeiro motivo é esse. Segundo motivo, porque dos 12 até os 20, eu percebi Deus confirmando esse chamado todos os dias. Então, primeiro e segundo motivo, eu sinto que Deus me chamou.
e confirmou esse chamado. Mas tem um terceiro motivo aí. Gratidão. Gratidão a Deus, mas principalmente, entendam, tá? O principalmente aqui, a essa igreja. Pela forma como ela cuidou de mim. Durante todos os anos, e cuida até hoje. E quando a gente não está bem, né, com um problema, alguma preocupação, é essa igreja que envia alguém para ligar para a gente. Ô, meu amigo, quanto tempo a gente não se vê? Gratidão a essa igreja, que ela cuidou de mim. Nós precisamos cuidar das nossas novas gerações. Com amor, com paciência, com cuidado, sem abandonar os nossos princípios, explicando para eles, senta e explica. Mas esse negócio do sábado, senta e explica. Conta. Paciência de Jesus, amor de Jesus. Jesus estava falando, o meu reino não é desse mundo. E os discípulos estavam 2, 3 passos atrás, brigando para saber quem que sentaria à direita dele no reino dos céus. E Jesus foi paciente com eles. E eu gosto de fazer uma ilustração, uma brincadeira, tá? Jesus foi tão paciente, ficou 3 anos e meio com eles. Não foi suficiente, ficou mais 40 dias. É uma brincadeira, obviamente, tá? Paciência, amor, bondade, cuidar das novas gerações. Um apelo para nós hoje. Talvez a nossa vontade seja de brigar e, como diria os mais antigos, né, fazer descer goela abaixo. Mas já não é mais assim que funciona. Não com esses novos. Precisamos mostrar na prática. Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você a ser assim. A ensinar os novos na fé, os novos na geração, daqui até a volta de Jesus. Que Deus nos ensine, que Deus nos capacite, que o Espírito Santo esteja no nosso coração e que ele se transborde para os outros. Principalmente, como diz Gálatas 6, verso 10, aos da família da fé. Vamos orar? Poderoso Deus, obrigado pelo culto dessa madrugada. Obrigado pela oportunidade de louvar o teu nome, de adorar o teu nome, de entender a tua palavra, de viver esse preparo para a tua volta. E enquanto estamos vivendo aqui, nos ajude a cuidar das novas gerações. É um problema, Senhor, que é um desafio que já está acontecendo, mas ao que tudo indica, ele vai aumentar ainda mais. Nos ajude, Pai, por favor. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Abra a nossa mente, abra o nosso coração. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Amém, Senhor.